A cada ano, 72 mil brasileiros são diagnosticados com câncer de próstata, uma doença curável desde que detectada precocemente. Por essa razão, a campanha Novembro Azul procura alertar os homens sobre onde e como procurar ajuda para enfrentar e vencer esse problema de saúde. Conosco aqui no estúdio, o urologista do Hospital Brasília, Dr. Ricardo Ferro. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Doutor, o câncer é diagnosticado precocemente, ele é bastante curável, cerca de 90% dos casos. Acontece que diagnosticar precocemente é objeto de uma rotina, já prescrito pelos médicos, os clínicos gerais, os urologistas principalmente. E como seria essa rotina de detecção? As sociedades mundiais, elas preconizam que todos os homens, a partir dos 50 anos, façam uma avaliação rotineira, em geral anual, mas isso vai ser individualizado caso a caso, e pacientes que têm riscos aumentados a partir dos 45 anos de idade. Esses riscos aumentados são principalmente fatores familiares, não só a ocorrência de câncer de próstata, mas de mama, de ovário, de intestino, de pele. São tumores que aumentam a probabilidade de desenvolvimento de câncer de próstata. As pessoas, ou seja, não só o pai e irmão, não só mas pai a mãe também. Isso, o câncer de mama é muito importante. Mulher. E quanto mais precoce na idade é a ocorrência do câncer familiar, mais importante o fator genético. Então, o desenvolvimento de câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade é bastante importante como um fator de risco para a próstata, né, nos irmãos, né, na sua descendência familiar próxima, né? Quanto mais próximo, maior a importância disso. Pessoas de pele negra também têm um risco aumentado, as pessoas com obesidade também são um outro fator de risco, e as pessoas que têm um maior consumo de proteína animal, então isso é um outro fator. Então, a culinária asiática, né, mais voltada ao peixe, a culinária mediterrânea também diminui essa probabilidade da ocorrência de alguns tumores, como o intestino e também próstata. Ou seja, os hábitos de vida são importantes. São, né? Fundamentais. O sedentarismo, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que a gente precisa para prevenir câncer? E no caso do câncer de próstata, não há uma medida específica. Eu faço isso e não tenho, como é o caso do câncer de pulmão. Não fumo, tenho menos risco de câncer de pulmão. A próstata nós não temos isso, então a gente tem que ter hábito de vida saudável. O que passa por isso? Boa alimentação, controle do peso, atividade física regular, tanto aeróbica quanto anaeróbica, ou seja, fazer parte cardíaca, né? Caminhada, bicicleta, natação e musculação, isso ajuda a controlar peso, boa qualidade de sono, então, e hábitos como o lazer mesmo, né? As coisas que fazem redução do nível de estresse. Tudo isso melhora o nosso sistema de defesa e a gente está protegendo contra qualquer tipo de câncer, incluindo próstata. Bom, a próstata é uma glândula, só os homens têm. Sem dúvida. Então, qual a função da próstata? Muitos homens acreditam que a próstata participe da produção de testosterona e isso é um equívoco, né? Então, a produção de testosterona não tem qualquer relação com a glândula prostática e a glândula suprarrenal. Isso. 95% são os testículos, 5% glândula suprarrenal. A glândula prostática, ela serve para produzir sêmen. E qual que é a importância disso? Os espermatozoides sobrevivem até 72 horas na vagina da mulher, ou seja, esperando uma ovulação, vamos falar assim. A natureza querendo... Isso, a natureza querendo ajudar a fecundação. Então, essa é a função da próstata, ou seja, quando a gente não quer mais ter filhos, a gente, na verdade, não precisaria mais de próstata. Por que a gente não tira a próstata preventivamente? Porque os nervos que determinam o controle urinário e ereção, ou seja, potência sexual, estão grudados à próstata. Então, se a gente fosse operar todo homem que não quisesse mais ter filho, né, como um método de prevenção, a gente poderia colocar em risco esses pacientes. Eu acho que já a gente vai voltar a essa questão dos nervos que ficam perto da próstata. Mas se a próstata ela está aumentada, quais são os sintomas que o homem sente? O aumento benigno da próstata todos experimentaremos. Então, a partir dos 35, 40 anos de idade, modificações nos nossos níveis de testosterona vão produzir aumento da glândula prostática. Só que isso acontece na parte interna da próstata e como a uretra atravessa literalmente o meio da próstata, os sintomas urinários são atribuíveis ao crescimento benigno.
E isso é uma questão bastante traiçoeira. Os homens acabam se referindo a não ter problema de próstata por não ter sintomas urinários. Acordar à noite para urinar, jato fraco, urinar em 2 tempos. Esses são sintomas. Esses são sintomas. Mas a pessoa, o homem, quando envelhece, ele pode acontecer isso com a próstata pode estar aumentada sem que seja um câncer. A questão toda é que o crescimento benigno causa sintomas. O câncer de próstata, por acontecer na periferia, na parte externa da próstata, se a gente esperar ter sintomas que o tumor saia da periferia e vá para a parte central, esses pacientes não curarão em 95% dos casos. Então, câncer de próstata na sua fase curável, na sua fase inicial, ele não tem qualquer sintoma. E os sintomas são, sim, atribuíveis na quase totalidade dos homens ao crescimento benigno, que é natural. Bom, desde que o homem não sinta qualquer sintoma, então a gente já deduz que a partir de uma determinada idade seria necessário que fosse exame, que o homem se submetesse a um exame para que, mesmo ele não sentindo nada, ele pode ter um câncer em evolução, né? Exatamente, porque se a gente quer fazer diagnóstico precoce para poder permitir tratamentos menos agressivos, isso precisa ser feito sem sintomas e a gente precisa diferenciar sintomas do crescimento benigno e da ausência de sintomas do câncer de próstata na sua fase inicial. A partir de que idade o homem deve procurar o médico, o urologista, para fazer o exame de rotina? Na população em geral, a partir dos 50 anos de idade, e nas pessoas que têm os fatores de risco que a gente mencionou agora há pouco, a partir dos 45 anos. Aí, com que frequência deve ser feito esse exame? Em geral, exame? isso é feito anualmente, mas muitos pacientes que a gente percebe que têm uma situação de risco aumentado, a gente pode fazer isso de forma mais precoce, a cada 3, 6 meses, ou às vezes até de forma mais retardada, a cada 2 anos. Então, caso a caso, a gente vai individualizando. Bom, que exames são esses? A gente sabe que o exame o mais popular e o mais temido também é aquele toque retal. Mas esse é um exame que é bastante recomendável, quer dizer, talvez o mais recomendável de todos. Por quê? Como funciona isso? Assim, em câncer de próstata, a gente ainda não tem um exame mágico, né? Assim, aquele exame que a gente faça e se ele der positivo, a gente tem a doença, se ele der negativo, a gente não tem a doença. Então, a gente tem que contar com a contribuição de cada um desses atores. Esses atores são o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, que as pessoas chamam de PSA. É uma proteína exclusiva de produção prostática e, quando aumentada, pode indicar câncer de próstata, mas ele aumenta também no próprio crescimento benigno, em infecções urinárias, na prostatite, que é uma infecção prostática. O toque retal, ele faz parte do exame físico e ele também é bastante útil, porque a maioria dos tumores de próstata eles estão na parte em contato com o reto. Daí a necessidade, a importância de se realizar o exame de próstata, que é um exame muito rápido, a gente leva 2, 3 segundos para executar um exame, é o toque retal. E é um exame sem custo algum, que faz parte do exame físico e é possível ser realizado em qualquer local mais remoto do Brasil, um país de dimensão continental, né? Bom, eu vou contar aqui a trajetória de todo mundo que quer escapar desse toque retal. O PSA a gente sabe que é uma das referências. Bom, mas por que os exames mais refinados, mais modernos de imagem, o ultrassom, a ressonância, ou mesmo um raio-x, não eliminam? Por que não detectam no diagnóstico de imagem o câncer de próstata? A ecografia, a ultrassonografia, ela tem baixíssima importância nesse cenário. Ela basicamente serve para dimensionar o tamanho da próstata, estimativa de peso, exatamente. E essa estimativa de peso se correlaciona com o PSA. Então, quanto mais próstata, mais PSA eu vou ter. Então, ressonância é um exame, pode ser útil em casos que você levanta alguma suspeita pelo toque ou pelo PSA, uma ressonância multiparamétrica da próstata que foi evidenciada a sua importância em estudos em 2017, 2018, mostraram essa situação. Só que esse é um exame de alto custo, é um exame demorado, é um exame de difícil acesso. Então, ele não pode ser adotado como um exame de triagem, ele tem que ser um exame
complementar a uma situação inicial de suspeita pelo PSA ou pelo toque retal, isso levando em conta os fatores de risco maiores de cada paciente. E qual é o caminho do diagnóstico? Vamos pedir. Bom, o PSA é o exame que ele também, com a idade da pessoa, ou a idade do homem, ele vai sofrendo alterações também, né? Sem dúvida. Por exemplo, uma pessoa de 70 anos, um homem de 70 anos, qual seria o normal? A forma mais simples de você considerar o PSA não seria pela idade, sim pelo peso estimado da próstata. Então, o PSA é mais ou menos 10% do tamanho da próstata. A próstata normal tem mais ou menos 25, 30 gramas, esse é o tamanho normal, mas ela vai aumentar. Então, o nosso PSA tem que aumentar. O problema é que o PSA falha muito. Então, a gente tem muito problema de análise do exame, então é um exame que você não pode depositar toda a confiança. Além disso, alguns tumores mais agressivos, inclusive, eles não sabem produzir PSA. Então, eu já tive a oportunidade de operar pacientes com câncer de próstata com PSA menor que 1, né, que seria um PSA bastante baixo, né? Se você for imaginar que uma próstata com 10 gramas, ela poderia até ter 1 de PSA. Então, nós não podemos depositar confiança absoluta no exame de PSA. Ele pode dar exames que o resultado não corresponde ao estado do Exatamente. Então, às vezes vem no referencial do laboratório normal até 2,5, até 4. Isso é uma situação que a gente considera que não ser segura. Então, mas a gente tem que individualizar. Depende da idade também, né? Depende da idade, porque com a idade a próstata vai crescer. Então, só que o crescimento é absolutamente individual, ou seja, tem pacientes com 70 anos que podem ter próstata de 30, de 60, de 90, de 120 ou muito mais que isso, ou seja, o crescimento da próstata é absolutamente individual. Agora, por que é recomendável que antes de fazer o toque retal, o paciente tenha seu sangue colhido e feito a dosagem do PSA? Porque existem... Pode alterar alguma coisa? Isso, existem estudos que falam que algumas situações podem alterar o PSA. O toque retal é uma delas, atividade sexual, atividade física. O médico me recomendava, você não ande de bicicleta. Andar a cavalo, por exemplo, andar de moto. Pode alterar. Né? Existem outros estudos que questionam a importância desse cuidado, mas como em medicina, a gente demora muito tempo para a gente formar convicção das coisas, a gente continua recomendando que essas práticas sejam evitadas 48 horas antes da coleta do exame de sangue. Bom, o que o toque retal revela para o médico? É a consistência, se a próstata tem uma consistência dura, se sente algum entumecimento, algum nódulo, é isso? A próstata ela repousa sobre o reto e a mais ou menos 4 centímetros do ânus, né, do orifício anal, você tem por proximidade. Então, a próstata não faz parte do reto, ela está apenas próxima, ela está repousada sobre. Então, a intenção é você dimensionar tamanho, e isso é importante. Então, com o toque, a gente consegue ter uma noção de tamanho para poder comparar com o PSA. E a maior importância é você buscar nódulos, né? Caroços, áreas endurecidas, e muitas vezes não é um nódulo propriamente formado, mas uma área de alteração na sua consistência. Então, essas são situações que a gente vai colocando na balança. Tudo isso para quê? Para formar a convicção da necessidade de biópsia, que é o exame que faz o diagnóstico. Então, a biópsia é o diagnóstico definitivo. Isso. Com um porém, uma biópsia negativa não quer dizer que o paciente não tenha o problema. Porque às vezes a punção não pega uma amostra. Exatamente, é uma amostra. Então, hoje nós temos recursos para poder melhorar a possibilidade da biópsia vir positiva, fazendo o quê? Se você localiza um nódulo na ressonância multiparamétrica da próstata, você pode fundir a imagem da ressonância com o ultrassom em tempo real e direcionar o apontamento da agulha para tentar capturar a amostra daquele nódulo especificamente. Mas mesmo assim, isso não é uma situação de mira laser, né? Não é uma situação de acerto absoluto. Eu acho que a nossa entrevista pode ser mais positiva, mais frutífera para quem está nos assistindo, se o senhor tentar convencer aquele paciente que está ali naquela câmera, que é homem, por que ele não deve ter resistências ao toque retal para o diagnóstico? O toque retal é um exame muito, muito rápido, completamente indolor e que pode salvar a sua vida.
como o câncer de próstata não tem sintomas, nós precisamos fazer diagnóstico na sua fase inicial. Na sua fase inicial, os tratamentos serão muito mais rápidos, muito mais eficientes no sentido de cura e pouparão, sem dúvida nenhuma, os grandes efeitos indesejáveis dos tratamentos, quer seja em controle da função urinária, ou seja, a incontinência urinária, quer seja a impotência sexual, que é tão temida pelos homens. Isso tudo está absolutamente relacionado com o diagnóstico precoce. Então, todo ano o paciente deve fazer o toque retal, né? Exatamente. Então, a avaliação urológica... Acima dos 50 anos. A avaliação urológica, ela consiste na avaliação do PSA, no toque retal. Em alguns casos, a gente solicita ressonância da próstata e, quando há uma suspeita diagnóstica, biópsia de próstata. Essa periodicidade é anual na maioria dos pacientes. Bom, o senhor é cirurgião, quer dizer, o senhor intervém, tem 25 anos já de prática médica, então está bem, tem história, né? Toda uma história do que é necessário fazer. Bom, é claro que uma cirurgia sempre deixa o homem meio apavorado, porque ele escuta muitas histórias que ele vai ficar impotente, e não é totalmente sem motivo, porque as terminações nervosas, como o senhor falou, ficam em torno da próstata e pode ser que, não é nem questão de imperícia, pode ser que haja, assim, os nervos fiquem tão próximos que sejam lesados. Então, a primeira opção que o paciente vai pedir, existe alguma solução que não seja cirúrgica? Tipo assim, colocar nódulos radioativos, inserir na próstata? O diagnóstico precoce e campanhas como o Novembro Azul fazem esse alerta para o homem justamente para a gente individualizar o tratamento e fazer o tratamento menos agressivo possível. Com finalidade curativa, são os tratamentos. Radioterapia, que a gente pode ser com bracterapia, que é essa modalidade que você implanta sementes radioativas na próstata, pelo períneo, que é aquela pele próximo ali à bolsa testicular, ou você fazer radioterapia externa, né? Alternativamente, a cirurgia... Existe essa possibilidade, mas depende também do tamanho e do tipo de tumor, né? Isso. E o próprio tamanho de próstata. Então, as próstatas muito grandes, elas têm uma dificuldade maior em relação à radioterapia e a própria idade do paciente. Então, os pacientes jovens, com grande expectativa de vida, com problemas de saúde mínimos, esses pacientes têm uma tendência a gente fazer procedimento cirúrgico, porque em uma situação de não cura com a cirurgia, isso sempre pode acontecer, operar depois de uma radioterapia sempre é mais complexo, enquanto a radioterapia pode complementar a cirurgia ao longo da vida do acompanhamento em relação ao câncer de próstata. Bom, que tipo de cirurgia é indicado Existem 3 modalidades de realização de uma prostatectomia, que é a remoção completa da próstata, que essa é uma dúvida que as pessoas têm. Não é possível tirar o nódulo apenas, tanto não é exequível, como você manteria aquele tecido prostático que tem tendência a desenvolvimento do câncer. Então, não tem sentido você tratar apenas o nódulo, como que às vezes você faz na mama, né, fazendo um paralelo. Eu preciso saber se não está irradiado, se o câncer já não entre aspas, se espalhou por outros. Exato. E as modalidades de cirurgia, então, são a técnica aberta, que é a técnica tradicional, a técnica inicial. Isso, uma incisão no abdômen. No abdômen, que pode ser no sentido de uma cesárea ou para baixo do umbigo. Isso é preferência das escolas. Depois a gente tem a evolução para a cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia, ou seja, pequenos furos, e o próprio médico controla as pinças. Monitora através e opera por uma televisão, né? Você insere uma câmera que grava em tempo real a imagem e você faz executando esses procedimentos. E o mais moderno, que é a cirurgia robótica. Então, embora a palavra robótica ela seja um pouco traiçoeira, né? O robô não faz a cirurgia. Quem faz hoje é 100% humano. O que o robô faz é facilitar esse procedimento, que é por vídeo também, ou seja, é uma câmera, mas o robô segura a câmera e o robô segura as pinças. Ele torna muito mais precisos os pequenos movimentos. Sem dúvida. Então, ele elimina tremores, ele me dá a visão em 3 dimensões.
Ele me dá uma visão muito parecida com a imagem real e você faz uma cirurgia mais delicada. Isso é muito importante na preservação dos nervos, porque os nervos não são visíveis, a gente não visualiza os nervos. A gente sabe onde eles estão e o diagnóstico precoce também tem bastante importância nisso. Se a doença é diagnosticada num ponto mais tardio, o nódulo, o câncer, pode estar invadindo a área dos nervos e eu vou precisar obrigatoriamente sacrificar os nervos, aumentando, sem dúvida nenhuma, níveis de impotência e incontinência urinária. Por isso a importância de fazer o toque do retal, diagnóstico precoce. fazer o exame anual, né? Sem dúvida. Bom, além desse tipo de cirurgia, além dos tipos de cirurgias, nós temos uma classificação dos cânceres de próstata, né? Dos estágios, né? Exato. Quais são esses estágios? Então, assim, de forma mais simplificada, a gente sempre faz o estadiamento da lesão tumoral, ou seja, que é o T, né? Ou seja, T de lesão tumoral. Isso vai do 1 ao 4. E a gente faz a avaliação... O 1 é o localizado. 1 é o mais localizado, espalhou, né? Exato. Existem classificações específicas da próstata, que é o caso do Gleason. O Gleason é o grau de diferenciação da célula. Quanto maior o Gleason, mais indiferenciada, mais agressiva é essa célula. E, mais recentemente, a classificação da Associação Mundial de Patologia, que é o ISUP. Então, o ISUP vai do 1 ao 5, o TNM, que é utilizado para todos os tumores, o T é de tumor, o N é de gânglios, são ínguas, né, que podem ser acometidas pelas células, é um local de metástase regional, ou seja, as células do tumor de próstata podem ir para um gânglio e existe as metástases à distância, que é o M do TNM. Né? Essas metástases são mais frequentes nos ossos, não é isso? Isso. Fora da pelve, o local mais predisposto à ocorrência de células metastáticas do câncer de próstata são os ossos. Bom, em que casos está recomendada a quimioterapia? Quimioterapia no câncer de próstata, em particular, são sempre casos muito agressivos de doença completamente fora de controle. Então, na sequência de tratamento da próstata, primeiro a gente faz tratamentos localizados, então cirurgia ou radioterapia. Alguns pacientes vão precisar fazer uma castração, seja ela cirúrgica ou química, para tirar a produção de testosterona, tirar o hormônio. E pacientes que evoluem ainda, apesar dessa situação, é que podem precisar de tratamentos como a quimioterapia, que são sempre em situações mais adiantadas. E mais modernamente existem radioisótopos que podem ser utilizados também para tentar diminuir essa doença, controlar essa doença, mas esses pacientes terão uma doença sem capacidade de cura. De cada 100 pacientes que é diagnosticado com câncer de próstata, quantos são curáveis? 90 a 95% dos pacientes são curáveis. Os 5% que a gente não cura é por atraso no diagnóstico, e essa é a importância da gente alertar o homem para essa situação, ou então doenças muito agressivas, ou seja, pacientes que vão aparecer ao diagnóstico, mesmo tendo feito a avaliação periódica, já com uma doença fora de controle. Mas, felizmente, essa é uma situação rara. Faz sentido dizer que toda cirurgia implica um risco de perda da potência sexual? Sem dúvida há. Então, quando as pessoas associaram a perda da próstata à impotência e achar que ela produzia testosterona, é porque realmente sempre há a possibilidade. Daí a importância da experiência do cirurgião, né? O recurso tecnológico, no caso da cirurgia robótica, realmente facilita muito a vida da gente, aumenta em 15 vezes, por exemplo, a imagem e o diagnóstico precoce. Então, quando você junta recurso tecnológico, diagnóstico precoce, capacitação do cirurgião executor da cirurgia, você mitiga muito isso. Isso a gente vê isso na vida real. Então, eu por ter 25 anos de formado, completei esse ano, eu passei pelas 3 situações. Então, fiz só cirurgia aberta no começo da carreira, no meio da carreira a gente fazia cirurgia laparoscópica e hoje a gente se dedica à cirurgia robótica com mais de 600 casos realizados e a gente vê muita diferença na resolução do problema, que é a questão mais importante. Mais importante é curar, mas sem dúvida nenhuma, após a cura, a gente precisa tentar preservar as funções, tanto potência sexual como controle de urina. A cirurgia robótica já está disponível no SUS? Alguns hospitais do SUS possuem, não é uma questão difundida, porque
para além do custo, caro, né? para além do custo inicial, que é a aquisição, manter a plataforma robótica tem um custo alto, porque as pinças, né, de utilização na plataforma, elas têm vida útil. Então, você utiliza 10 vidas e a pinça ela não mais funciona. Então, isso agrega muito custo, sem dúvida nenhuma, para você manter. Alguns hospitais no país até têm a plataforma, mas não conseguem utilizá-la de forma plena, por questão dos insumos, né? É um procedimento de custo elevado. E sempre lembrando que prevenir e fazer o diagnóstico precoce, inclusive com o toque retal e o exame PSA, são fundamentais para que se tenha uma expectativa de vida e saúde muito melhor, né? O tumor de próstata, quando a gente exclui pele, né, nós moramos num país tropical, o tumor de pele é o mais frequente, mas felizmente ele não é letal em quase todos os pacientes. Então, dos tumores que podem levar à morte, o câncer de próstata é o mais comum. Então, se é o câncer mais comum do homem, né, todos estamos em risco de desenvolver, e no começo você trouxe esse dado aí, cerca de 70 mil homens por ano terão um diagnóstico novo, não é juntando com 2023, com 2022, não, é diagnóstico anual de um novo caso de câncer de próstata. Então, a importância da ocorrência é enorme, a ausência dos sintomas é a questão traiçoeira, então a gente tem que aprender com as mulheres, né? Até fazendo uma homenagem aí ao Outubro Rosa, as mulheres elas vão sistematicamente ao médico ginecologista ali na sua adolescência e fazem isso o resto da vida, fazem o preventivo ginecológico que é incomparavelmente uma situação diferente da do homem. O toque retal é muito rápido e muito tranquilo de se fazer quando você compara com o exame ginecológico. As mulheres não vivem mais ou menos 7 anos a mais que os homens à toa, né, por uma situação de precaução. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui no Cidadania, foi excelente, muito útil para nós, homens. Eu que agradeço e não deixe de consultar o seu médico urologista. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.